Vamos ver aqui um momento. Muito bem, meus irmãos, vamos aí. Estamos quase a começar aqui a live com o pastor Carlito Paz. Vai ter uma conversa aqui muito interessante. Então aqui vamos receber o pastor Carlito Paz. Olá, meu amigo. Olá, abençoado, tudo bem? Como está? Tô tudo jóia. Estamos Gra aqui. Graças a Deus. De quarentena também? Também de quarentena na quaresma, né? É diferente. Pois é verdade. Olha, que alegria poder te ver, ainda que seja à distância, e matar um pouquinho aí da saudade. E eu lembro aí, desde a primeira vez que você esteve em Portugal, pelo menos a primeira vez que eu te vi, e para aqueles que estão aqui em Portugal, que estão assistindo esta live, deixe-me falar aqui um pouquinho do pastor Carlito Paz. É um pastor que eu admiro muito, tem feito um ministério, tem liderado um ministério que é mesmo inspirador. Eu penso que há 2 anos atrás, estive em São José dos Campos e eu pude conhecer a igreja que ele assumiu lá no centro da cidade, quando ele assumiu a liderança da igreja. Depois ele então criou o campus e fui conhecer o campus também. E para mim, o pastor Carlito, aquilo é o modelo de igreja que é o mais inspirador para mim. Eu já vi muitas igrejas grandes, já vi igrejas no centro de cidades, em ruas principais das cidades, mas esse modelo de campus, aquela liberdade, vários complexos ali no mesmo espaço, aquilo é fantástico. Aquilo para mim é um modelo de igreja ideal. Você está de parabéns. Quem não conhece ali a sua igreja, é algo fantástico. Como que surgiu esta ideia assim de fazer um campus? Porque ainda não há muitos assim no Brasil, né? Muito boa noite para você aí em Portugal e todos que nos acompanham, pastor Sidson, a todos aqui do Brasil, boa tarde. Estamos no finalzinho aí do nosso dia de quinta-feira. Boa tarde a todos vocês. Obrigado pelo convite para a live de hoje. Prazer grande estar com você, com os seus convidados também. Eu vi que você só convidou gente boa, né? Eu vi aí a Nívia Soares, Alda Célia, Luciano Subirá, nosso amigo querido também lusitano, o pastor Mário Riboto. Então, só gente muito boa e é um É verdade. privilégio embarcar aí também na sua live de Instagram. Mas, pastor Sidson, também, antes de falar aqui de São José, deixa eu falar Uhum. também da MCI aí, né? Eu pude pregar aí na sua igreja e conhecendo a realidade um pouquinho da Europa e um pouquinho de Portugal, a gente sabe quantas lutas um país que tem já a tradição cristã, a tradição de ter a reforma protestante acontecido no 16º século no continente europeu, mas sabemos que ao longo desses 5 séculos, em especial na Europa Latina, o catolicismo ficou muito forte e a igreja evangélica se tornou, talvez até por ser muito tradicional, a maioria delas se fecharam em si mesmas, né? Então, a consequência é que as igrejas históricas na Europa, herdeiras ou não da reforma, elas se fecharam muito para dentro de si e acabaram deixando essa contextualização, o frescor evangelístico, e muitas ficaram estabilizadas e outras decresceram, como é o caso da minha denominação batista. Mas a MCI, através da sua liderança, foi uma igreja que rompeu e hoje é uma igreja crescente, saudável, tanto para europeus e portugueses, quanto também para brasileiros e imigrantes. Uma igreja viva, amei o louvor, amei estar com vocês, uma igreja de proposta de igreja família, e dentro da realidade portuguesa, uma grande igreja. Parabéns e que você prossiga. Amém. Sei que não é fácil, mas o mesmo Deus daqui é daí, e aquele que tem dado as estratégias aqui está dando a você, e nós estamos juntos no reino. Amém. Muito obrigado pelas palavras. Obrigadão. Ótimo. Mas aqui nós iniciamos uma transição. Eu cheguei em São José dos Campos no ano de 97, assumi
como pastor adjunto do Reginaldo André Klucklis. Hoje ele já está na glória, já faleceu ano passado. Ele me convidou e eu trabalhei 2 anos com ele. Era uma boa igreja, mas como toda igreja batista, de linha tradicional da convenção, muito voltada para dentro. Então ela tinha 620 membros, mas com um potencial muito maior. E eu comecei a olhar que a cidade de São José era uma cidade muito aberta ao evangelho. Rua, praça, colégio, uma cidade que está num porte bom, e na época tinha 400 mil habitantes. Começamos a transição, então. Ela já tinha algumas características boas, uma igreja de 600 membros, no centro da cidade, você conheceu o Templo Antigo, e desafiamos esta igreja aos poucos a ir rompendo, porque, Sidson, aí vai uma lição para todos que nos assistem, na formação cristã, a gente não tem só que aprender algo novo. Às vezes, recebemos algo bem intencionado que precisa ser revisto, então também temos que desaprender. No caso da formação cristã, todos nós vamos aprendendo coisas, mas às vezes aquilo foi útil por um tempo lá atrás. Não é que hoje isso é a coisa mais relevante. Então eu vou ter que aprender coisa nova, mas vou ter que estar disposto a desaprender coisas antigas. E isso aconteceu comigo mesmo. Eu era muito tradicional, muito voltado mais para uma igreja para dentro do que para fora. E eu tive que desconstruir essa religiosidade para buscar algo novo. Então, fizemos algumas transições de uma igreja com escola bíblica para uma igreja de pequenos grupos, de uma igreja com um trabalho missionário mais longe para um evangelismo mais perto, uma igreja de diretoria para uma igreja de ministérios, onde todo ministro serve e serve até quando bem servir, de uma igreja de um lugar só para uma igreja multi-sites, de uma igreja que estava num templo já apertado para um lugar alugado, mais amplo, maior, uma oficina da Volkswagen, uma concessionária. E então a igreja começou a se descobrir como uma igreja mais para fora. Não foi de uma hora para outra, esse é um outro princípio. Você, líder que me acompanha aí, entender que mudanças grandes, elas não são feitas de uma hora para outra. É um processo que, às vezes, leva tempo. Às vezes as pessoas me perguntam, você mudou a igreja? Eu falei, não, vamos botar no gerúndio aí. Embora que em Portugal vocês não usam gerúndio na língua portuguesa, estáis a mudares, aqui a gente continua mudando, né? Então, não tem essa de uma mudança. É mudança contínua. E aí, a primeira mudança, então, Sidson, foi geográfica. Às vezes, pastor, se tem algum pastor nos acompanhando, ele pode estar num lugar que não seja bom. Então, ele tem que rever essa questão do seu aluguel. Agora, nesse tempo também, muita coisa vai mudar, né? Tem lugares que vão ficar caros demais ou não apropriado, ou pode aparecer uma oportunidade melhor depois da crise. Então, esteja aberto a isso, a uma mudança geográfica. Segunda coisa é não ter apego nenhum a nomes, a logos. A igreja, nós temos que apegar a Jesus e a palavra de Deus. A igreja da cidade, ela ganhou um novo nome, ela ganhou um novo logo, ela ganhou um novo endereço. Então, ao longo, nós somos uma igreja de 77 anos, pastor Sidson. A igreja já mudou 5 vezes de endereço, 4 vezes de nome, e é uma mesma igreja. O logo não é a coisa mais importante de uma igreja, é uma identidade bonita, mas é uma identidade. Até o seu nome pode ser necessário mudar. O que não pode é a igreja estagnar e decrescer. Então, não se apega à liturgia, não se apega à tradição, se apega a Jesus. E a igreja tem que ser uma força em movimento. Aí na Europa tem muitos monumentos. E tem muitas igrejas que se tornaram monumentos, né? Tem igreja, Sidson, na Europa fechada por causa da pandemia, mas é redundância, estava aberta e vazia. Essa é boa. É verdade, é verdade. Não é? Pois é, Carlito. Olha, muito obrigado por essas palavras. A gente aprende sempre com as tuas palavras. E para quem está nos ouvindo aqui e não sabe, às vezes, o relacionamento que o Carlito Paes tem com Portugal,
Eu percebi que ele ama Portugal, ele gosta de vir em Portugal. Todo ano, praticamente, ele está em Portugal e agora através aí do Congresso Fortalecer, com o pastor Elias Dantas. E sempre que o Carlito Paz vem aqui, nós participamos lá do Congresso e ouvimos sempre uma mensagem fresca da parte do Espírito. E eu percebi que tu tens uma característica que normalmente tu pregas uma mensagem um tanto expositiva, não é isso? É, dependendo, a maioria sim, Sim. mas dependendo do assunto, às vezes não dá para ser expositiva, né? Mas vamos voltar a Portugal. Amo Portugal. Você que está em Portugal, crie raiz aí, fique aí, porque Portugal é bom de clima, Portugal é bom de comida, Portugal é bom de relacionamentos, Portugal é bom de paisagem mediterrânea, bonita, lá no Algarve, aí no Atlântico, na costa do norte a sul aí de Lisboa, lindíssima. Eu estive agora, depois do encorajamento, lá com Elias, numa região de Portugal que eu não conhecia, que é lá depois de Braga, lá para cima, lá na divisa com a Espanha. Que lugar bonito, né? A vegetação é lindíssima. Lindíssima. Eu nunca tinha ido lá naquele cantinho lá, parece Sim. Suíça, né? Lá em cima. É verdade. Então, Portugal é lindo, povo abençoado, é um lugar calmo, pacífico, estável. Então, você que está aí, continue, é bênção demais. Eu gosto muito de ir, só não posso ir mais por causa da agenda aqui da igreja. Também a gente tem a rede Inspire de igreja, né? A rede de igreja da cidade, são 22 igrejas, estamos plantando mais 20 em processo de plantação. Então, estamos aí para caminhar para 40 igrejas. Já a Rede Inspire são mais de 600 e temos Uau. 5 em Portugal. Né? São igrejas que também são igrejas pequenas, mas que estão fazendo um trabalho, todas aí, tirando o pastor Hudson, todas as outras 4 são de pastores portugueses, e estamos aí para servir. Mas eu amo Portugal, você que está aí na MCI ou que faz parte de outra igreja, permaneça, é uma bênção. A Hillsong de Portugal, estive com o Mário recente, preguei lá também, é um povo extraordinário. Então, um abraço ao Carlos Cardoso, querido demais daí da ICMAV, um amado precioso. Então, tem amigos preciosos e amo estar aí com vocês e espero breve voltar, né? Amém. E vai ser muito bem-vindo. E a culinária aqui? O que você mais gostou aqui da culinária? Olha, eu gosto demais dos peixes portugueses, é muito bem fresco, muito bem preparado, mas gosto também dos assados, das carnes de porco, muito à base de batata, e eu gosto de batata, gosto dos cozidos, gosto das linguiças, dos salames, gosto do, do, do bacalhau lá do Fuso, né? É um bacalhau Uau, maravilhoso, o fuso é o melhor. não é? É É, fantástico. exatamente. Carlito, é o seguinte, quando chegou essa questão aí da quarentena por causa do Covid-19, a tua igreja hoje tem quantos membros, mais ou menos? Nós temos em São José dos Campos 13 mil. Aqui em São José nós temos o campus Colina e temos mais 4 outros campos, então são 5 campos na cidade. E nós temos mais 7 mil na rede de igrejas da cidade, nas outras 20 igrejas que são aqui ao redor, no Vale do Paraíba. Então, a igreja da cidade em multisites, em 20 lugares, nós temos 20 mil membros e aqui em São José temos 13 mil membros. Hoje temos 1.300 células, temos 176 ministérios. A igreja também tem uma organização que não é só a igreja, mas ela tem uma casa de recuperação, a Sol tem uma instituição social bem sólida, a BAP, temos uma editora, a Editora Inspire, temos um colégio com 750 alunos, temos uma boa estrutura de apoio a outras igrejas com a rede Inspire, temos também a igreja rede de igreja da cidade, que é uma pessoa jurídica diferente, porque nós temos um princípio, Sidson, que nenhum real de qualquer uma das nossas igrejas vem para São José. Não que isso seja errado.
cada igreja tem o seu sistema, mas nós entendemos que cada igreja... Aí o pastor Geraldo Gontijo, aí, um abraço, Pois pastor é. Geraldo. O Geraldo foi aqui da nossa equipe pastoral, está morando em Portugal, esteve aqui conosco, não pretende voltar. Então, eu acho que ele concorda com tudo que eu falei aí sobre Portugal, porque ele... Gente fina, eu gosto muito do Geraldo. É gente Então, finíssima. e o Geraldo passou um aperto agora para voltar, porque É veio não verdade. estava em crise. Quando voltou, estava em crise. Também o pastor José Ricardo, que está lá em Braga, da Igreja Batista da Lagoinha, também trabalhou comigo aqui em São José, na IC em Pindamonhangaba. Um abraço a todos vocês, queridos. E a certeza, Sidson, que um momento como esse também, uma igreja grande como a nossa, é um desafio. Nós temos hoje 400 pessoas remuneradas, Sidson, na igreja. Tem muita igreja que não tem isso de membros. Então, para nós, é um desafio muito grande, porque a gente é uma igreja grande, mas temos grandes igrejas. Nós temos uma igreja filha de 1.000 membros. Então, é também um desafio de reestruturar tudo isso depois que a gente passar dessa crise, porque o mundo não vai ser mais o mesmo. Meu irmão, minha irmã, esqueça se você está aí. Estou ansioso para passar essa pandemia e voltar à minha vida normal, né? Não, esquece isso, isso não vai mais, né? Está aí o Sandro Augusto Oliveira com a Sabrina, também estão acompanhando aí. Eles já são cidadãos aí também europeus e estão orando para ir para Portugal, Sidson. Que A bom, Nath, maravilha. lá de Taubaté, um abraço, Nath, você também. Então, Sidson, nós vamos ter que reinventar ser igreja. E eu acredito que nós estamos passando por um detox de ser igreja. Pastor Murilo, lá da Hillsong, em Lisboa. Um abraço, pastor Murilo. Deus abençoe também. Muito Abraço, querido, Murilo. trabalhou conosco, Murilo né? Neves. Murilo Neves, um queridão. Um beijo para É você, verdade. beijo para Priscila Murilo. Então, você vai ter que fazer decisões aí depois dessa crise, eu aqui. Há que ter um redesenho, porque a cultura vai mudar, ser igreja vai mudar, as empresas. Depois dessa crise, estava falando para os empresários aqui da igreja, Sidson, que pode ser que nessa crise a pessoa não vai nem tocar o negócio que ela tocava antes, porque ele vai se tornar irrelevante e vai ter que fazer depois. Eu estava vendo uma análise da XP. Normal, o Brasil só vai voltar a ser daqui a 18 meses, normal. Uau! Então, alguns negócios vão ser mais rápidos, outros mais lentos, mas conforme o negócio, a pessoa não tem fôlego para esperar. Então, ela vai ter que mudar de negócio, né? E a igreja, a questão do culto online, quem não estava preparado para isso vai ter que se preparar melhor. A questão das células. Uma igreja que hoje, pensa bem, o Sidson, uma igreja que ela não tem célula e ela não tinha um canal no YouTube para transmissões. Ela está com um sério problema hoje. Então, tudo isso vai ter que ser revisto para o futuro, se queremos ser relevantes nesse novo tempo. Não adianta mais, esquece esse negócio. Eu fazia assim. Não dá mais. Já não dá mais. Temos que ver como que faremos. E aí o segredo agora é secreto, é menos face e mais face, é buscar Deus em oração, para quando terminar a crise, aí você já tem uma direção. Não é que você vai orar depois que terminar para ver o que vai fazer. Já vai orando antes e o Espírito Santo vai nos direcionando, porque a igreja é de Jesus. Eu estava fazendo uma apresentação segunda-feira passada com o pastor Rick Warren, de uma transmissão que ele fez para o mundo todo e nos pediu também para mandar um vídeo. E ele está dizendo assim, olha, talvez daqui a 100 anos a gente não tenha nem mais a Europa, nem o Brasil, nem os Estados Unidos. Mas a igreja vai estar aqui. Se você olhar há 500 anos atrás, a divisão geopolítica do mundo era totalmente diferente. Portugal estava nascendo, a Europa ainda era dividida em cantões e reinos totalmente diferentes, a Alemanha não existia, os Estados Unidos não existia, o Brasil não existia. E mudou tudo, mas já tinha igreja. E já tinha igreja há 1.500 anos atrás. Então, se Jesus não voltar, a igreja vai continuar aqui. Só que ela não vai ser como ela é hoje.
A igreja, podemos dizer, Sidson, que a igreja agora entra numa fase 4.0. A 1.0 foi a igreja primitiva. Não tinha templo, não tinha denominações, era um movimento. Igreja 2.0 é da igreja bizantina até a igreja romana. Só tinha a igreja católica. Igreja 3.0 passa a ser a igreja reformada. E a igreja 4.0 é a igreja pós-moderna, pós-contemporânea, pós-crise. Porque, na verdade, o coronavírus ele vai ser tido daqui a 100 anos, Sidney, como o último grande evento do século XX. Né? O ano, na verdade, o último grande evento do ano da década que estamos vivendo, porque nós viramos de 19 para 20, mas isso foi a virada de ano. Mas, na verdade, a década vai até o final do ano na maneira de se contar. Então, como a crise vai ter feito até o final do ano, esse é o grande evento global, infelizmente negativo, que vai fechar essa década, para abrir uma nova década que eu espero que seja muito melhor, porque eu também acredito, Cid, eu não sou pessimista e negativo, Sim, sim. eu acredito que Deus vai trazer uma grande colheita. A gente só tem que se reinventar, mas que ele está trazendo avivamento, vai ser uma grande colheita, eu creio nisso. Eu não estou aqui com medo do coronavírus, nem medo de morrer, eu estou com fé e expectativa, não do que o vírus vai fazer no mundo, mas do que Deus vai fazer no mundo, porque ele realmente está no governo, no controle de todas as coisas. Nada disso pegou Deus de surpresa, até porque está lá em Mateus 24 que essas coisas todas aconteceriam. Guerras, rumores de guerras, pandemias, crises familiares, tudo isso são princípios das dores, que lá em Apocalipse vai dizer que são dores de parto. Então, quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, mais essas dores vão ficando mais fortes e os prazos vão diminuindo. Porque as pessoas dizem assim, mas sempre teve vírus. Ok, sempre teve, mas agora o alcance dele está sendo mais global do que nunca foi. Mas teve a gripe espanhola. Ok, a gripe espanhola matou 4 milhões de pessoas, mas aí na Europa, não foi no mundo todo. Então, hoje o vírus voa de avião e a jato. Então, ele sai lá da China e ele chega lá nos Estados Unidos. Né? Isso nunca teve na história. Então, as dores estão mais intensas e estão mais abreviadas. Jesus Cristo está voltando, Maranata, vem Jesus. Eu creio que Jesus vai voltar. Mas não creio que vai ser agora, porque há um princípio para Jesus voltar. Quando o evangelho do reino for pregado a todos. Infelizmente, isso não aconteceu ainda. Nós sabemos que ainda existem povos sem tradução da Bíblia, tem aldeias indígenas remotas, tem povos que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que estamos caminhando para lá, ainda mais com o advento da internet, o mundo www, o World Wide Web, chega ao ponto que você está aí em Portugal, eu estou aqui, a gente está conversando online, uma live on time, né, aí no mesmo horário. Mas creio que se a igreja se alinhar, orarmos e buscarmos, vamos nos alinhar a Deus. Quando a crise passar, nós vamos ser parte de uma grande colheita global, de um grande avivamento que está chegando. Os cristãos estão sendo balançados, a igreja está sendo refinada. Nós vamos ver que a gente não precisa de uma estrutura tão grande, que a gente pode trabalhar com menos pessoas, com menos estruturas, para sermos mais ágeis. Porque, Sidson e queridos amigos que estão nos acompanhando aí, temos 168 irmãos que estão aí conosco agora. Pensa bem, o que acontece? Nós temos hoje as coisas mais essenciais a igreja está fazendo. A MCI aí em Portugal e a gente aqui, a IC em São José, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos fazendo célula online, nós estamos fazendo culto online, nós estamos distribuindo alimentos, nós estamos pregando o reino de Deus, nós estamos cuidando das pessoas. Isso não é ser igreja? É verdade. Uhum. Então, pastor, e como você bem disse, tudo isso, concordo 100%. Todos nós fomos apanhados de surpresa. Mas no seu caso, como você disse, uma igreja só em São José dos Campos, 13 mil pessoas, mais de 1.000 células, 400 pessoas remuneradas, toda essa estrutura de ministérios, 176 ministérios. Quando a igreja o pessoal teve que entrar em quarentena,
como que você, qual que foi a sua logística? Como que você transicionou todo mundo do presencial para o online? Olha, eu acho que eu acho que a gente está fazendo isso ainda, né? Nós tivemos, eu não sei você, estamos com 3 domingos sem culto online e Quatro, você quatro. você está um à frente, né? Então Uhum. você está 4 domingos sem culto e a gente está 3. Então, estamos transicionando ainda. O número de células online estão crescendo, o número de pessoas nas células. Agora, Sidson, nós não sabemos quanto tempo vai durar ainda. E um desafio para nós vai ser a questão do culto online, porque eu percebo que o culto online vai saturar um pouquinho, então a gente vai ter que se reinventar para não ficar só no culto online, porque a internet, ela, tirando os filmes, só filme, que ele não é online. A gente está na era do streaming, mas nós somos acostumados a ver filme de televisão, de locadora, de cassete, de CD. Tudo isso nos acostumou a ficar na televisão 2 horas vendo um filme. Então, ok. Mas tirando isso, Sidson, nada é feito na internet para 2 horas. Nada, 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 nada. Você pode ver, se você pegar um relatório dos seus cultos e nossos também, o número de pessoas que viu de ponta a ponta, ele é muito baixo, comparado de Sim, gente sim. que passou. Então, por exemplo, quando você encerrar essa live aqui, ó, vai estar agora aqui, vamos dizer que se a gente para aqui, tem 184 pessoas. Mas na hora que você encerrar aqui e ter Uhum. passado aqui umas 700 pessoas. Ok. Por quê? Porque a retenção na internet ela é muito menor, porque as pessoas elas não se acostumaram para isso. Então, os nossos cultos de 2 horas já caiu para 1 hora e 10, 1 hora e 15. Mas vamos ter que nos reinventar, porque ele vai precisar ser menor. E vamos ter que fazer outras coisas além de culto, porque só culto não vai manter as pessoas conectadas na vida orgânica da igreja. Por exemplo, uma célula. Você fazia uma célula em 1 hora e meia, agora as células estão no máximo 1 hora. Sim, sim. Passou disso, já fica cansativo, E né? os irmãos da nossa igreja aqui que usam aquele aplicativo Zoom, ele gratuito só permite 40 minutos. Então, alguns têm que se limitar a reunião a 40 minutos, ou se não, recomeçar a reunião. Então, tudo isso. Por quê? Quando você está no presencial, você pode se distrair até um pouquinho. É igual, Sidson, por exemplo, tem gente que vai fazer curso EAD e acha que é mais fácil. Não é. A pessoa no presencial, ele pode se dar o luxo de dar uma desligada, ele pode se levantar, sair, voltar. O ensino no vídeo, ele é um desafio totalmente diferente. Então, principalmente nós que viemos de outra geração, temos que nos adaptar a isso. Enfim, eu não sei todas as respostas, mas uma coisa eu sei é que só com 3 domingos de culto online a gente já está tendo que repensar algumas coisas, porque as estratégias não vão sustentar assim por muito tempo. E nós não sabemos quanto tempo vamos poder ficar. Eu tenho falado, Sidson, para os pastores, e os que nos acompanham aí sabem disso, que não sei como que nós vamos nos sustentar como igreja, porque as receitas também caíram muito, né? Todo mundo sabe disso. Sim, sim. E não sei como que vai se estender isso, mas a igreja de Jesus ele vai cuidar e é nele que eu tenho paz e segurança. Mas o que acaba acontecendo é que esse reinventar de como fazer online também vai ter que nos levar a uma reinvenção também das coisas que são presenciais e reajuste, corte, tudo isso, porque o mundo mudou, né?
Olha lá, o pastor Haroldo lá em Manaus falando que caiu 20%. Nossa, Manaus está bem. Né, Cícero? Pois é, realmente, o desafio é tremendo. Sabe, Carlito, eu tenho refletido bastante, né, sobre essa situação toda, todos nós temos feito isso. E o lado positivo que eu estou vendo é justamente esta questão de que parece que Deus, ou seja, não é que Deus trouxe essa situação, Não, não. mas em relação à nossa espiritualidade, é como se Deus estivesse nos dando uma oportunidade para nós fazermos um restart, né? Olha E lá, o pastor Paulo, um Paulo reset. está dizendo lá, Manaus levanta a mão para o céu. Muito bem. O que acontece? Eu vejo que é como se nós estivéssemos dando um reset, né? Uhum, Porque, uhum. porque o que eu estou vendo, como você disse, algumas pessoas que estavam fazendo algum tipo de atividade profissional, esse tempo de quarentena está levando ele a repensar tudo. Ele pode sair da quarentena com uma nova decisão profissional. Pessoas que estavam estudando, ou seja, elas vão ter tempo de repensar. As pessoas que estavam no ministério, eu estive numa live com um cantor que é itinerante, ele disse que com as agendas todas canceladas, e ele sabe que a liberação para eventos com grande quantidade de pessoas ainda vai demorar, ele disse que, no caso dele especificamente, ele decidiu permanecer no ministério assim, não sabe como que vai ser, mas ele tem muitos amigos músicos que já decidiram mudar a maneira de fazer ministério. E já não vai ser desta maneira itinerante, fazendo agendas com igrejas. Então, em termos de espiritualidade, eu vejo os irmãos aqui da nossa igreja, os irmãos estão orando como nunca oraram, estão lendo a Bíblia como nunca leram, Aham. estão ouvindo pregações como nunca o fizeram. Então, ou seja, até os casamentos, ou seja, está sendo tudo colocado ali no reset. Olha, aquilo que não estava bem vai ter que consertar. Relacionamentos de pais e filhos que estavam levando na barriga, levando de qualquer maneira, Aham. agora não tem como fugir, tem que sentar e resolver. Então, eu acredito que é uma oportunidade excelente para toda a gente que estava vivendo. Eu vou fazer uma comparação aqui só por alto. Uhum. A Bíblia diz que nos dias de Noé, né, as pessoas viviam, ou seja, casavam e se davam em casamento, ou seja, dando a entender o seguinte: as pessoas estavam despreocupadas, estavam simplesmente vivendo o dia a dia. E nós tínhamos, antes desta pandemia, muitas pessoas que já não estavam felizes com a sua profissão, já não estavam felizes com Aham. tantas coisas, mas estavam levando a barriga. Essa situação é uma oportunidade maravilhosa para o mundo se reinventar, para tudo se reinventar, para nós nos reinventarmos, para nós fazermos projetos novos e sairmos, quando passar essa fase, nós saímos com projetos, com ideia, com conceitos muito mais bem elaborados do que nós queremos fazer e empreender. Então é uma oportunidade que eu acho excelente. Concordo plenamente com você. Eu acho que deve ser isso mesmo. A gente, usando a expressão muito comum hoje, o detox, de realmente, se o camarada não estava feliz, ele tem que agora parar e refazer a vida e mudar, porque o mundo não vai acabar, as pessoas vão continuar tendo necessidades, né? E a gente só tem que encontrar a forma certa de fazer. Deus está conosco, vamos orar, Ele é o Pai da criatividade, né? A palavra agora, está colocando aí o Geraldo, é mesmo, é se reinventar. E essa questão da igreja voltar, o Sítios, a gente tem que ter o Uhum. pé muito bem no chão, porque tá tudo parado. Ok. Aí quem que volta primeiro? Quem volta primeiro é o comércio. Depois, plenamente, a indústria. Depois, as escolas. E só depois, grande aglomeramento. A igreja não é a primeira a voltar. Não é. Igreja, time de futebol, show, Rock in Rio em Lisboa, Lula Palusa em São Paulo. Isso esquece. Isso aí vai Vai demorar demorar muito. muito tempo. Então, agora é um tempo, como está aí a Juliana Rosseto, tem que se resignificar a vida também. É isso mesmo. Além de você se reinventar profissionalmente, você tem que ressignificar a vida. A única coisa que não vai mudar é Cristo em nós e a sua palavra. E por isso já está dito: passará os céus e a terra. Não está passando? Mas minhas palavras não passarão. Então agora é a hora da gente refazer a vida.
A única coisa que não vai mudar é que nós temos Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador, nós somos filho dele, e a igreja de Cristo vai estar na terra. Como ela vai estar, nem isso nós sabemos, mas precisamos dessa sabedoria e discernimento. Não vamos nos apegar a nada, né? O pessoal que está acompanhando a live aí está na ponta da linha, está sabendo legal aí, resiliência, persistência, é isso aí. Agora é esse sentido. E, por outro lado, aí em Portugal e continuar tomando os cuidados, né? Tem que continuar ao sair de casa só o necessário, ao sair tem que tomar cuidado. O brasileiro está se dando conta de que o assunto é grave, não é só uma gripe mesmo, é uma gripe que pode evoluir para uma pneumonia muito rápido. Então, ao sair, tem que cuidar com a sua higiene pessoal, álcool gel, limpeza. Tudo isso também é educação para nós. Por quê? Porque essa não é a última pandemia antes da volta de Jesus. Vão ter outras doenças infecto-contagiosas e respiratórias, porque o mundo está muito poluído. Eu acredito que a igreja tem que se fortalecer muito bem agora nas próximas semanas, porque eu estava vendo anteontem foi levantado o lockdown na cidade onde surgiu, né, Uran. Eles ficaram 76 dias em lockdown, ou seja, em confinamento. E anteontem é que realmente esse confinamento acabou. E é interessante que a vida, como você disse, está voltando aos poucos à normalidade, mas em 76 dias as pessoas mudaram muito. Mudaram a maneira de pensar, a maneira de ser. Ou seja, as pessoas... a gente, infelizmente, temos tido notícias de que alguns casamentos já não vão funcionar lá nessa cidade da China. Ou seja, os 76 dias foram suficientes para dizer isso. Mas há coisas positivas também, porque as pessoas elas tornaram-se menos consumistas no sentido de irem na onda do que os outros estão fazendo. Eu percebo, é claro, hoje nós estamos em quarentena, ninguém está preocupado com o consumismo. Estou vendo aqui em Portugal, ou seja, ninguém tá fazendo compras. Olha, eu vou comprar uma roupa de marca. Olha, eu vou comprar um aparelho melhor disso. Ninguém está pensando nisso. E por um lado, ou seja, eu penso que a qualidade de vida depois desta fase pode ser melhorada, porque nós vamos deixar essa coisa de rebanho, né? Seguindo ondas, seguindo modas. É claro que depois de um tempo isso tudo pode voltar. Mas se nós tivermos consciência, nós vamos mudar muitas coisas. Por exemplo, aqui na nossa igreja, pastor, tem uma irmã que passou pela Segunda Guerra Mundial. É uma das nossas intercessoras aqui. É uma senhora inglesa que ela viveu na Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, ela era jovenzinha, e ela, ou seja, viveu aquilo tudo que nós só vemos em filmes, né? Ou seja, fugir dos ataques aéreos, aquela coisa toda, ela viveu na Inglaterra, e a escassez de comida. E é interessante, a Segunda Guerra Mundial terminou, já tem 70 anos, né? 70 e poucos anos, 74 anos, eu acho, que terminou a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos 74 anos. Esta irmã, até hoje, ela faz estoque de comida em casa. Uhum. Tornou-se algo inconsciente para ela, aquela coisa. Pode acabar de uma hora para outra e ela continua daquela maneira. Então eu penso que há coisas que marcam o ser humano e muitas das nossas atitudes e comportamento pós essa pandemia vai ser definido com base nisso que estamos vivendo. É como a experiência lá do 11 de setembro. Eu lembro muito bem do 11 de setembro, que o mundo nunca mais foi o mesmo depois do 11 de setembro. Muitas coisas, depois de 5 anos e 7 anos, voltaram a ser igual, mas, por exemplo, tudo aquilo que temos que fazer hoje, os cuidados em aeroportos e em tantos outros lugares, vem dali. Então, realmente, eu penso que é um tempo para que a igreja ela tem que se fortalecer muito agora, porque eu penso que a igreja vai ser muito necessária no momento em que for sair deste confinamento. Porque casais para serem aconselhados, ou seja, jovens, adolescentes, ou seja, eu penso que nós vamos ter muito trabalho e para ajudar as pessoas, principalmente no seu psicológico, no seu emocional. Então, como você disse,
vem um tempo de colheita. E eu penso que o tempo de colheita vai passar muito por aí. Nós que temos a mensagem da fé, a palavra da fé, nós vamos ser muito úteis na vida de muitas pessoas, na vida de muitas famílias, porque dependendo do tempo que durar este isolamento social, ele pode deixar alguns tipos de marcas, né, na vida de algumas pessoas. Eu vejo que algumas pessoas estão com medo fora do normal. Eu até vi um meme hoje, que o homem, ele dizendo que quando ele vai ao supermercado, ele olha as pessoas não como pessoas, mas como uma ameaça para ele ser É infectado. horrível, é horrível, é horrível. Olha, eu confesso para você que ir para mim é um supermercado. Primeiro que eu vejo gente neurótica. Ah, Eu vejo gente assim que ele, coitado, ele tinha que dar um jeito de pedir alguém para ir para ele, porque o camarada tá de luva, passando álcool gel na luva, ele tá com um capuz, ele tá com uma máscara, ele tá faltando só um cilindro de oxigênio. E a pessoa ali, você fica assim, meio desconfortável demais, né? Porque tem muita gente nessa hora, se diz que tem medo mesmo de morrer. Nós não temos pressa de morrer, mas a gente não tem medo da morte. Nós vamos celebrar a Páscoa agora, domingo de ressurreição. Jesus matou a morte. Então, no máximo que o coronavírus pode fazer contra uma pessoa é tirar a vida física dela, mas não pode nos tirar a vida eterna. Então, nós não temos que ter medo da morte. Ninguém tem que viver assim. Temos que cuidar, ser atenciosos e cuidar, mas não podemos ser neuróticos, né? Mas, Sidson, uma coisa que eu também vejo nesse tempo, a questão da generosidade, né? Está muito lindo ver as pessoas trazerem as coisas para a igreja. Esse povo poderia todo estar estocando as coisas, mas estão trazendo. Então, ofertas dadas, guarda isso aí você que está ouvindo. Ofertas dadas em tempo de crise têm um impacto na eternidade e um efeito de prosperidade muito grande na vida do semeador. Não pare de dar o seu dízimo, não pare de ser generoso em repartir o que você tem, porque é na crise que a gente revela o que temos de melhor ou de pior dentro de nós. Porque a crise não pode nos definir. A crise, ela precisa nos refinar e não definir. Somos filhos de Deus, servos de Jesus Cristo, e estamos na igreja do Senhor e tem pessoas que precisam. Né? Então, nós estamos aí com ações não só de alimentos, abrimos uma conta específica para doações para que pessoas possam ter suas necessidades mais básicas supridas de contas de água, de luz, de telefone, de algum medicamento, algum exame. Nessa hora de crise, temos que ajudar uns aos outros, sim. E eu tenho orientado, e oriento todos que estão nos acompanhando, e você, para falar para a igreja, Robert Morris diz no livro Vida Abençoada, que a gente deve receber o nosso salário e dizimar na sequência. Então, entrou aqui para mim 1.000, eu já vou dizimar os 100, porque a primícia tem que ser do Senhor. Eu não posso primeiro pagar minha casa, primeiro a prestação do meu carro, para depois dizimar. Não. A fidelidade é provada em tempos de crise, né? Então é isso aí, amigo. Deus abençoe muito. Alegria olha, grande. muito Podia obrigado ficar aí a aí. noite toda. É verdade, muito obrigado aí por esse tempo, que para nós foi muito precioso, foi muito edificante. E a sua vida é uma inspiração, é uma bênção. E sempre que eu posso, eu vejo aí o que você está fazendo, o que você está postando. E parabéns pela sua atitude tão moderada, tão equilibrada em relação a esse clima no Brasil, em relação à área política e tudo. Eu tenho visto que a sua atitude, seu posicionamento tem sido bastante equilibrado, olhando para os dois lados, nem preto nem branco, mas há um lugar cinzento aí, né, que podemos encontrar uma posição. E realmente a sua vida como pastor, como referência, é uma bênção. E esperamos, né, que depois dessa situação você possa voltar a vir aqui em Portugal e nós vamos ser novamente abençoados. E que Deus abençoe você na liderança desse ministério que é tão grande, que Deus dê sabedoria, que Deus dê graça para você fazer as mudanças e nessa transição, tudo tem que ser feito, que você sinta aí a paz de Deus, que Ele confiou nas suas mãos essas pessoas e Ele vai dar sabedoria para você, dar cada passo, cada decisão. Tá bem, pastor? Amém. Amém, querido. É com bom senso e equilíbrio. A força está no equilíbrio, né? A força está no equilíbrio.
A gente é conservador, é de direita, é cristão, é pela igreja, mas a gente não pode ser militante, nem de esquerda nem de direita, porque eles acabam falando a mesma linguagem, se encontrando no mesmo ponto, que são os extremos, só um está de um lado, outro no outro, né? Por exemplo, nosso presidente fez um pronunciamento ontem na TV. Foi o melhor que ele fez. E eu esperava que ele tivesse feito no primeiro, mas o primeiro que ele fez foi horrível. Então a gente precisa ter só esse bom senso de não ser militante, senão a gente perde a razão. E temos que orar pelo presidente, orar pelos governadores, porque nós já temos uma crise de saúde, global e nacional. Temos uma crise de mercado e econômica, que gera desemprego, péssimo para todo mundo. Não podemos ter uma crise política, né? Porque isso também, numa hora de crise, não faz sentido nenhum. Então é terrível ver o pessoal da esquerda usando de oportunismo por causa de algumas coisas que são erradas e eles... Então tem muita gente da esquerda que não está nem aí para o povo, não está nem aí para a saúde, não tá... só quer criar confusão e se aproveitar de um momento de instabilidade do governo. Mas eu espero também que o governo aprenda com isso e a gente possa ser mais estratégico. E acho que na última palavra do presidente, ele acertou a mão. Acho que o ministro da Saúde também permanecendo é sábio, é bom, não era bom ele sair agora. Se tem alguma coisa para consertar, conserta. Mas assim vamos, e é o melhor para o Brasil, é o melhor para os brasileiros, e todo mundo orando e jejuando, não jejuando por usar o jejum como uma atitude política, mas jejum mesmo, jejum e oração. Nós estamos há 40 dias de jejum, essa semana é o nosso sexto jejum, sem carne vermelha, semana, para entregar ao Senhor, e assim vamos, rompendo em fé, porque essa potestade só sai com jejum e oração. Amém. Pastor, a última coisa aqui, já que você falou aí da situação do Brasil, não sei se você tem acompanhado, mas Portugal foi elogiado essa semana em alguns jornais pela maneira que está a lidar com essa crise. Então, foi elogiado no Washington Post e em outros jornais de outros países, porque que a oposição se uniu realmente ao partido, né, ao governo, para que essa crise fosse solucionada da melhor maneira possível. Então, até o primeiro-ministro da Espanha também está apontando para Portugal como um exemplo político da maneira que enfrenta essa crise. Então, graças a Deus que Portugal está lidando bem, nós já conseguimos controlar a curva já está naquele controle, a ideia do pico, do Planalto, né? Já achatou a curva, estabilizou. Exatamente. Então é isso, só para você ter conhecimento aí do que está se passando em Portugal. Não, eu estou muito ligado, porque a gente tem orado muito por países que estão piores que a gente, né? Que é o caso do Japão, que é o caso da França, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, e amamos tanto Portugal, não queremos ver Portugal de maneira nenhuma, um país que tem tantos idosos também, patrícios nossos, que não queremos que eles estejam a sua vida ceifada, né? Amém. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Um grande abraço aí. Tudo de bom. A paz. Amém. Graça e paz. Feliz Páscoa a todos. Tá, feliz Páscoa. Deus abençoe. Amém, irmãos. Foi muito bom falar aí com o pastor Carlito Paes. Realmente é uma referência, um homem de Deus, com muita moderação, muito equilíbrio, né? O princípio de Deus mesmo, princípios bíblicos bem relevantes que norteiam o ministério dele. Queridos irmãos, amanhã, como vocês sabem, aqui em Portugal, vamos ter